Bom dia, gente. Bom dia a todos. Hoje a gente chega à derradeira palestra da 11ª CIPAT, que esse ano abordou e aborda ainda com a palestra da psicóloga Cláudia, que eu vou apresentar aqui já para vocês. O tema saúde mental, saúde emocional, como é que a gente pode cuidar da nossa saúde, principalmente nesse ambiente de trabalho que a gente vive. A gente ou lida com o público, ou lida com dinheiro, ou lida com um monte de coisas que podem estressar a gente, podem desencadear certas questões que a gente precisa tomar cuidado aí para uma melhor qualidade de vida, né? E para isso a inteligência emocional é uma disciplina muito importante, a gente dominar as nossas emoções, saber como isso funciona. E quem vai explicar isso para a gente é a psicóloga Cláudia Fabiana de Jesus, ela que tem mestrado em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, e ela também atende aqui no CAPS, da cidade de Taubaté, atua no tratamento e prevenção e também participa de uma rede de pesquisa sobre drogas pela Secretaria de Políticas sobre Drogas do Brasil. Ela tem também o curso de pós-psicologia na Faculdade Salesianos de Lorena. Ministra? Ela é docente de lá. Ela ministra esses cursos também na Universidade de Taubaté? Participou, assim, ficou há 5, 6 anos como docente na Universidade de Taubaté. Então vamos receber com uma salva de palmas a psicóloga Cláudia Fabiana de Jesus. Bom dia. Já me apresentou, que bom, né? Também trabalho em consultório em Pinda, já faz uns 20 anos. E gosto muito da clínica, porque... acho que é um espaço também que a gente tá lá com outras demandas, né? Porque às vezes você fica trabalhando só com uma demanda, isso também cansa, né? Então, a gente vai falar desse tema, essa questão da inteligência emocional, é um tema que tem livros sobre isso, né? Que a gente possa pensar a inteligência emocional no ambiente de trabalho e na vida, né? Nas nossas vidas, no nosso cotidiano, tá? Eu vou estar passando aqui. Então, o objetivo é a gente passar algumas informações gerais sobre a questão da inteligência emocional, né? Como ela pode ser melhor utilizada no dia a dia, nas escolhas da família, no ambiente de trabalho, em diferentes áreas da nossa vida, né? E a responsabilidade no desenvolvimento da inteligência emocional, né? Você tem inteligência emocional? Você tem? Qual é a sua inteligência emocional? Você precisa melhorar algumas coisas? Então, acho que é uma palestra mais reflexiva, né? Um pouco de informação, mas mais reflexiva, para que a gente possa hoje fazer uma autoanálise. Até porque a gente está fechando o ano, isso faz parte, né? Fechando a semana da CIPAT, fechando o ano aí de 2019, pensando, né, nesse tema. Acho que até como foi, né, na vida de vocês, né? A inteligência emocional é, de alguma forma, como a pessoa lida com as emoções, né? Com ela mesma, com as pessoas que estão em volta e com as situações da vida. A gente, né, antigamente falava muito e fala ainda da inteligência, né, intelectual. Você é inteligente. O que é ser inteligente? Você resolve contas, você é rápido no raciocínio, né? Mas a gente sabe hoje também que as empresas valorizam a inteligência emocional. Você pode ser técnico, muito bom naquilo, mas você não sabe se relacionar com um colega, você não sabe ouvir um não, você não sabe trabalhar em equipe, né? Então, o ambiente de trabalho também precisa de pessoas que saibam conviver em equipe e se relacionar melhor, né? A inteligência emocional, ela implica em autoconsciência, né? Na motivação, na persistência, na empatia, no entendimento. Na verdade, são fatores importantes na questão da inteligência emocional, né? Como cooperação, as negociações, lideranças e os relacionamentos interpessoais. Isso aí tem a ver com qualidades humanas, assim, né? É uma pergunta importante, assim. A gente não para muito para pensar como eu sou comigo, como eu sou com o outro, né? Eu vou trabalhar um pouco isso também, né? Uma pergunta para a gente começar a palestra, assim. Eu gosto de ser eu? E às vezes essa autoanálise é difícil, porque eu tenho que ter uma coragem de olhar para mim, olhar para um lado que eu até tenho medo. Por isso que as pessoas não param para pensar, as pessoas fogem do silêncio, elas às vezes buscam justificativas que não tem tempo para parar para pensar, porque aí quando você para para pensar, você vai ter que olhar. Se você vai ter que olhar para você, você vai ter que decidir se você vai continuar sendo o que você é ou vai querer mudar, né? De forma geral, assim, né? Acho que a inteligência, vocês já viram falar sobre a briga não, né?
a dicotomia entre razão e emoção. Eu sou uma pessoa que age pela razão e pela emoção. Na verdade, a gente vai ter que equilibrar isso, porque a gente precisa dos dois. Eu acho que as pessoas, a razão, ela tem um lugar assim, especial, mas ela é muito perigosa, a razão. A razão, ela faz você ir lá, não vou viver isso, né? Vou pensar antes de agir, mas impede você de entrar em contato com as suas emoções, né? Impede você de se arriscar, você viver uma história de estar apaixonado e também sofrer por isso. E as pessoas estão muito racionais, assim, né? Eu acho, tem uma tendência do lado... Hoje em dia a gente fala que a sociedade está voltada ao cérebro, tudo que tem a ver com o cérebro, uma parte do cérebro, e não é o cérebro. Tem um coração, tem as emoções, tem os nossos erros, né? Então, a gente precisa equilibrar essa parceria entre o intelectual e o emocional, a razão e a emoção, né? E derrubar o mito de que devemos sobrepor a razão à emoção. Mas, ao contrário, devemos buscar equilíbrio entre as duas. Eu preciso escutar os meus sentimentos, não só a razão. Porque senão eu até vivo a vida a partir da razão, mas você não sente, você não chora, você faz as coisas baseado numa lógica, né? E a vida mostra pra gente que a vida não é só lógica, né? A gente ensina os filhos a fazer assim, você fazendo isso vai dar certo, não garante. Nem que a sua vida foi assim, né? Então, porque o ser humano, ele não é só racional. Ele tem as incoerências, ele tem os medos, ele é contraditório, ele quer e não quer. Então, eu tenho um paciente que chega para mim e fala que quer uma coisa, mas o comportamento dele diz ao contrário. Então, nós somos, a psicanálise, eu sou psicanalista, fala que o ser humano trabalha com as esquisitices. A psicanálise trabalha com a esquisitice do ser humano. E a gente precisa olhar para esse lado. E a gente pode trabalhar a inteligência emocional, né? A inteligência emocional também não é só essa coisa perfeitinha, quadradinha. A gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Então, é importante observar, né? Se você tem consciência disso, como que você lida com as emoções? Primeiro ponto, né? Tomada de decisão, né? Tem pessoas que sofrem e ficam, e se, né? E não toma decisão, tem medo de se arriscar, né? Lidar com sentimentos, você conhece o seu sentimento? Porque se mistura muito sentimento. De repente eu atendo uma criança que fala que está com raiva da mãe. Mas às vezes a raiva é um mecanismo de defesa porque ela está com medo. Então as emoções, a gente fala emoções no senso comum. De repente não é aquilo, de repente você está com outro sentimento, só que você não quer nem aprofundar naquilo, você coloca outro nome, né? Eu pego alguém que é raivoso, mas no fundo é um cara frágil. Só que ele não sabe, só sabe do lado que ele expressa, né? Então eu preciso realmente conhecer as minhas emoções, né? Lidar com os medos, as ansiedades, lidar com tensão no dia a dia. A tensão, a angústia, a tensão faz parte, né? E aprender a lidar melhor com isso no ambiente de trabalho ou em casa, né? Até isso, assim, se a gente for pensar em inteligência emocional, cada um for parar para pensar quais são os caminhos melhor que para mim, porque é singular, não dá para colocar a receita pronta, né? Você vai ter que descobrir o melhor caminho para você desenvolver a sua inteligência emocional, né? Mas a gente acha importante pensar ações que não é só terapia, né? Mas essas questões de atividade física, yoga, meditação, relaxamento, coisas que fazem você entrar em contato com as suas emoções, né? Acho que é importante essas estratégias aí. Falar de inteligência emocional é falar de empatia, você se colocar no lugar do outro, né? Como isso é difícil, a gente vê uma sociedade intolerante. Se o outro é diferente de mim, a opinião, a gente nem consegue escutar mais. Tem uma intolerância grande. E se a gente for pensar, será que as pessoas estão mais inteligentes emocionalmente ou menos? Né? Com o decorrer do desenvolvimento da tecnologia, o ser humano está se desenvolvendo melhor ou não? É um questionamento para a gente pensar, né? Então, eu tenho estratégias, eu tenho uma tecnologia avançada, mas o ser humano, de repente, tem dificuldade de falar perdão para o irmão, por exemplo, né? Então, a empatia é se colocar no lugar do outro e também é se colocar até no próprio lugar de si mesmo. Você precisa estar ligado em você. Não é só estar ligado no trabalho, nos cursos, na internet, na rede social, mas é um descuido que a gente tem. É fácil se desligar. Porque também você está tão ligado ao outro, às vezes você nem se conhece. A pessoa vem buscar a terapia e fala, você sabe de mim? Eu falo, não sei. A psicologia não sabe do outro, ela sabe de livros. Ela dá um espaço para que o outro
né, tenha um espaço que ela possa se descobrir. Porque às vezes ela não sabe do sentimento, ela vai descobrindo sobre ela, né? Porque a gente vai tampando muitas coisas, né? A comunicação é importante, gente, na inteligência emocional, né? Você sabe escutar o outro? Ou não? Você já vai na defensiva? Você sabe falar? Falou, eu sei falar, Cláudia. Não, mas você sabe falar de você, dos seus sentimentos? Não sei falar, né? Então as pessoas falam, eu não sei abraçar o meu pai, porque eu tenho vergonha. Ou eu tenho um relacionamento com ele distante. E eu gostaria que ele me abraçasse. Não, aí é muito pedir muito. É você com você. Você quer abraçar o seu pai? Você quer pedir um abraço para ele? Né? O que isso mexe com a sua vida? Isso é inteligência emocional. A gente está falando das emoções. Né? E a gente precisa evoluir, porque senão você tem as emoções não só da sua vida de hoje. Você pode carregar várias emoções na sua vida e estão aí paradas, né? Mas às vezes estão aí como um porão que você vai guardando as coisas que faz mal. Então você precisa visitar, né? Então a comunicação é importante, você conversar com você mesmo sobre as coisas, né? Acho que é importante essa consciência de olhar para a própria fragilidade e falar, eu tenho dificuldade nisso na minha vida. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda, sou orgulhoso. Estou dando alguns exemplos aqui. Eu tenho dificuldade de falar sobre mim, eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Quais são as minhas dificuldades? A inteligência emocional tem que olhar para o lado frágil de cada um de nós, né? A intuição também é um ponto importante, gente. A intuição é um lado que foge da razão. E o cara que tem uma intuição é aquele cara mais evoluído, que ele fala assim, não quero fazer isso. Então não faz. Assume uma responsabilidade. Não é assim também, né? Parece que não é ser uma pessoa mimada, querendo ser, não é isso. A intuição é algo do campo que a gente precisa respeitar. Às vezes aquele exemplo assim, não estou com vontade de pegar o carro e ir para aquela festa. Você vai, você é turrão, ou você não sabe falar não para o seu colega. Não era para você ir, de repente acontece alguma coisa que não é legal. Né? Então a intuição é uma parte, ela é até além, como se fosse até uma parapsicologia, assim, ela é além, mas é importante. Mas tem a ver com o campo de você se ligar a você. Né? O que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, o que dá para você e o que não dá para você. Essas coisas que eu estou falando, elas têm que ser trabalhadas na vida da gente de forma geral. Eu só quero reforçar aqui que quando a gente está em ambientes, o trabalho não dá para você ser do seu jeito. Você tem o seu papel, você tem a sua função, você tem as suas responsabilidades. E por isso que, no ambiente de trabalho, eu posso usar muito bem a minha inteligência emocional para um bom uso do trabalho. Agora, essas outras coisas que eu estou falando, de repente uma pessoa, ela é séria, ela é responsável no trabalho, ela é muito disciplinada, mas ela chega em casa, ela quer, de repente, fazer isso, né? Ela esquece que ela é humana. Eu já vi vários casos de filhos, né? O cara chega, por exemplo, e fala, cara, meu pai é militar ou meu pai é empresário, ele acha que aqui em casa também é uma empresa. Eu não sou filho, eu tenho que seguir as coisas, né? Então, o quanto, de repente, a gente precisa usar a inteligência emocional no ambiente de casa, né? No lazer, com os amigos e também no ambiente de trabalho, mas isso varia muito, porque isso vai variar, depende do lugar que você está, lógico, né? Só para reforçar. A autoaceitação, você aceita você do jeito que você é, sem ser acomodado. Mas eu preciso me aceitar para que eu possa mudar. Senão eu fico querendo não enxergar quem eu sou, né? A responsabilidade pessoal, quando a gente fala da inteligência emocional, você é responsável em cuidar da sua inteligência emocional. Não é o outro, não é a sociedade, não é o governo, não é o passado, porque o passado já foi, né? Assertividade também é um ponto importante, é você declarar o que você está sentindo para o outro, o que você está pensando, de uma forma assertiva. Nem esconder, né? Eu posso ter um comportamento não assertivo, que ou eu guardo e um dia eu vou explodir, ou eu sou agressivo na fala. Eu falo, eu sou impulsivo, eu sou imediatismo, tem que ser do meu jeito. Então não dá. O assertivo, ele consegue falar o que tem que falar de um jeito equilibrado, do jeito que ele se coloca. Então é uma busca importante. Eu sou assertivo. Tem gente que é pacato, quieto, mas também não fala. E aí é perigoso explodir, porque ele guardou muito, né? Tem a busca de soluções de conflitos, eu acho importante. As pessoas, cada vez mais eu observo as pessoas fugindo de conflito. Eu, nesse campo de substâncias, de álcool e droga, vejo muito essa recorrência. Eu quero fugir do problema. Não dá para fugir por muito tempo. Você vai fugir, não dá para fugir. Porque sabe por quê? Porque
que fugir do problema é fugir da vida, porque a vida também tem problema. E às vezes, na verdade, você pode querer fugir de você, porque às vezes você é o problema. É o jeito que você encara a sua vida, você faz um drama, ou você acha que tudo é difícil, ou você se coloca no papel de vítima. Então, às vezes, o problema não é o problema é a própria pessoa que tem esse jeito de encarar a vida e as coisas de um jeito difícil, né? Ou extremista, né? Então, é importante a gente ser sincero e ser leal, e por isso tem que ter muita coragem, gente, porque não é fácil você ser sincero com você, né? O bom humor, eu acho que é fundamental na inteligência emocional. Uma pessoa leve, com bom humor, né? Às vezes a pessoa se torna adulta, ela fica rígida, dura. Virei adulto, virei pai, virei chefe de família, e ela não joga uma bola, não vai ter um lúdico para si mesmo, né? A vida não é só acordar, pagar conta e trabalhar. A vida é mais que isso. Então, acho que a gente fica viciado também no jeito de viver. Acho que a grande questão da inteligência emocional, se abra para uma coisa nova na sua vida, né? Acho que é importante. Iniciativa. É importante na inteligência emocional, você tem que ter iniciativa para aquilo que você quer. Você tem que se arriscar, né? E aí lidar também com frustração, né? Mas a iniciativa e o autocontrole. Também acho que as pessoas estão muito carentes dessa questão do descontrole emocional, né? Acho que é um tema importante aí também, né? A emoção é mover-se, né? Quando sentimos emoção, algo acontece dentro do nosso corpo. Então, e aí a vida é ou você luta, ou você foge, ou você para, né? Freud fala que a gente busca o prazer, foge do desprazer. E a vida é tudo isso junto, a vida é esse movimento, tá? Então, não dá para ficar o tempo todo fugindo, tem hora que você precisa descansar, tem hora que você precisa enfrentar, né? E a gente precisa se conhecer melhor para lidar com isso. Então, a importância das nossas emoções, né? Então, a emoção... A gente é um ser emocional, não é só um ser racional. Então, por exemplo, eu trouxe algumas emoções aí. Tristeza, né? Quando a pessoa fala, eu estou triste, né? Às vezes ela não sabe por quê, às vezes ela sabe. A gente tem medo de falar da tristeza. O que eu faço se eu estou triste? Primeiro você vai conhecer a sua tristeza. Se você não encarar ela, você não vai conhecer ela bem. Às vezes você vai passar, por exemplo, a pessoa está num processo de luto, né? É uma outra fase, né? Acho que é importante respeitar também, lógico. Mas de repente a pessoa está triste ou está decepcionada e ela não quer lidar com aquilo é insuportável. E onde a gente começa a aprender a lidar com as emoções? Quem nos cria, quando a gente é formado. A gente vai montando a nossa estrutura de personalidade através de quem nos criou, né? Junto com, né? Depois com as instituições, com a escola. Você tem o seu jeito de ser, mas como você foi criado, isso vai desenvolver. Então, de repente, eu vejo uma criança que está triste, o adulto não suporta de ver o próprio filho triste, né? E dá uma solução mágica para ela. Compra alguma coisa, rapidamente, imediatamente. Então, quando que você fica triste, você sabe? O que entristece você, né? Então é muito importante pensar, né? A alegria, tem gente que tem uma alegria, assim, uma espontaneidade, não precisa nada acontecer para estar alegre. Tem pessoas que têm essa tendência, né? Tem gente que acontece um monte de coisa legal e está lá insatisfeita, né? É importante pensar sobre isso também. O medo é um sentimento importante. O medo que te faz você parar para pensar. Tem aquele medo que paralisa e tem aquele medo que, né, o medo paralisante, ele é perigoso. Acho que ontem eu escrevi uma frase falando um pouco, às vezes a gente tem muito medo da vida, porque a gente tem medo do desconhecido. É normal ter medo do desconhecido, mas a vida, ela é desconhecida. A gente não conhece tudo da vida, nem a gente mesmo. Então a gente precisa, apesar de um certo medo, seguir em frente, né? Porque a vida é desconhecida, mas pode ter boas surpresas também. Então, a raiva é um outro sentimento difícil de lidar, de a gente poder expressar. São sentimentos que a sociedade nega, esconde, coloca embaixo do tapete. E aí piora, porque você não sabe lidar. Você nunca trabalhou com as suas emoções, você sempre fugiu delas. Como que elas vão estar bem equilibradas? Você não está cuidando das suas emoções, né? Você escolhe algumas para falar, você esconde outras tantas, né? Outras emoções. Ciúme. Olha, como é difícil lidar com ciúme, né? É difícil uma adulta assumir. Eu tenho ciúme da minha esposa, tenho ciúme das minhas coisas. Foge do ciúme.
nojo, inveja, vergonha, o aborrecimento, a ira, a insegurança, né? Então, são alguns sentimentos aí. Eu vou passar de forma geral pela questão do tempo, mas que a gente possa ver que tem uma variedade de sentimentos que às vezes a gente nunca parou para pensar, né? Isso, a angústia, a alegria, a expectativa, né? A tristeza, o desprezo, né? O abandono, culpa também é um outro sentimento. Tem gente que vive a vida culpada por alguma coisa, a culpa de si mesmo. Nossa, eu deveria... E uma pessoa que vive a vida com culpa, ela paralisa e ela não consegue as coisas. Porque uma pessoa culpada, ela precisa se punir. Se você viver uma vida se punindo, você não vai evoluir. Eu posso me punir usando álcool e droga. Eu posso me punir só encontrando pessoas que fazem mal para mim, escolhendo essas pessoas. Eu posso me punir com uma depressão gravíssima, porque aí eu vou me fechando, me isolando. Eu posso me punir de várias formas. E a gente tem uma sociedade que valoriza muito a punição. Uma coisa é você ser responsável pelos seus erros. Óbvio, mínimo, todo mundo tem que ser responsável pelos seus erros. Agora, ficar cultuando a culpa, não. Acho que é o outro... A culpa é como se fosse um câncer que vai corroendo e a pessoa precisa lidar melhor com isso. E até essa questão, falando da culpa, eu posso falar da questão do auto-perdão. Você não é uma pessoa perfeita. Você tem falhas, tem qualidades. Se você também não souber acolher e lidar melhor com as suas falhas, você vai ser muito cruel com você. Você vai judiar de você. Então, eu posso ser o melhor amigo e posso ser o meu pior inimigo, né? A gente fala que é o outro, que é o de fora. O de fora está lá mesmo, a gente não vai mudar o fora. Mas a grande questão é você com você. E a inteligência emocional é o seu relacionamento com você em primeiro lugar, né? Vou passar rapidinho isso aqui, né? A gente já falou um pouco disso aqui, né? Freud diz: existem momentos na vida da gente que as palavras perdem o sentido e parecem inúteis. E por mais que a gente pense numa forma de empregá-las, elas parecem não servir. Então a gente não diz, a gente sente. Importante a linguagem, o diálogo, a comunicação. É importante dizer, né? Mas também sentir, né? Então vamos pegar um exemplo aqui. Você acha que pelo fato de você comprar as coisas e dar o seu cartão de crédito para sua esposa, já expressa o amor por ela. A sua forma de expressar amor é diferente dela entender o que é amor. Então tem a comunicação também dos afetos, né? Não é igual, mas a gente precisa lidar com diferença também, a gente precisa evoluir. O único jeito que você expressa amor é comprando coisas? Você não consegue expressar abraçando? Você não consegue expressar falando? Você não consegue expressar o seu amor dando o seu tempo para o outro? Porque aí eu posso expressar o amor, aí eu dei uns 5 exemplos. Você só expressa de um jeito. Vamos ter mais, vamos ser ricos, vamos ter uma riqueza de prosperidade das emoções, né? Porque aí você tem mais recurso, você não fica pobre emocionalmente. Ou é isso ou é aquilo, né? Ou é 8 ou 80. Então, de alguma forma, também Freud fala que às vezes nem as palavras explicam tudo. Então, que a gente possa sentir. E a gente tem um gesto, tem formas de expressar, ou vários sentimentos, ou a raiva, né? ou tá triste, eu posso chorar, eu posso pedir colo para alguém. Mas eu também, em relação ao amor, também eu tenho várias formas de expressar. E de repente, num ambiente, sei lá, você está numa experiência de um velório de alguém que faleceu, alguém querido, seu parente, você diz, sinto muito. É um discurso pronto, que todo mundo fala, porque não sabe o que falar. Então, você fala isso. Mas é diferente, às vezes você dá um abraço de verdade, ele tem mais sentido do que a palavra. Então, se de repente a sua comunicação ainda tem que ser trabalhada, que você possa desenvolver formas de lidar com as emoções pela comunicação não verbal, tá? Gente, falar de inteligência tem vários, né? Tem vários tipos, eu não vou aprofundar pelo tempo, mas eu só vou citar. Essa questão da inteligência, né, na linguística, porque como a gente fala aqui, na verdade, a importância dos sons, da palavra, né, da linguagem, da oratória, do quanto você fala, do quanto a capacidade sua de se comunicar com o outro, ela tem um nível tão profundo, tão marcante. Tem pessoas que têm essa habilidade, né? Então, você às vezes procura uma profissão para essa linha, né? Você faz isso, sei lá, na igreja lá do seu bairro,
é como você se expressa a partir da linguística. A musical, quantas pessoas têm o dom, né, da música, elas são inteligentes nessa área. E como é importante na educação dos filhos, dos netos, você permitir que o outro mostre a inteligência dele. A inteligência emocional tem que ser trabalhada em outras inteligências, tá? Acho que isso é importante. A gente está falando de algumas inteligências, mas a emocional, ela tem que ser trabalhada em todas essas específicas aí, né? Então, a musical, o dom do som, da habilidade de tocar, de escutar música, de produzir, de reproduzir. Acho que isso também é uma inteligência. E a gente precisa estimular. Quanto mais áreas o ser humano desenvolve em várias inteligências, mais ele está desenvolvendo uma totalidade na vida dele, tá? Lógico, matemática, ela é bem mais comum a gente fala inteligente, a gente já associa a matemática, né? Raciocínio, resolver problema, é muito comum. A lógica matemática tem a ver com explorar aí as relações, os objetos, os símbolos, né? O raciocínio lógico, como lidar, resolver problema, cálculo, né? Muita gente tem essa habilidade, tem gente que não tem, já tem uma dificuldade de lidar com isso, né? Tem a inteligência espacial, que é essa capacidade de você perceber o mundo visualmente, espacialmente, é uma inteligência espacial, né? A gente vê até o pessoal da arquitetura, né? Que tem essa habilidade. É uma habilidade bem específica também. A sinestésica, que é, de alguma forma, resolver, criar problemas através do uso de partes ou de um todo, né? De um corpo, por exemplo. É a habilidade de coordenação motora, esporte, as artes cênicas, artes plásticas, essa relação com o movimento do corpo, a destreza. Então, tem gente que faz as atividades que tem uma habilidade sinestésica. A interpessoal, que é uma inteligência de alguma forma, lidar, entender e responder adequadamente ao outro, né? As motivações, aos desejos. A interpessoal é como você lida, você na relação com o outro, seja no ambiente de trabalho, em casa, né, com os amigos, né? Se eu for parar para pensar, eu sou uma pessoa inteligente no relacionamento com o outro, isso requer vários fatores, mas é uma pergunta importante, né? Intrapessoal, essa é a inteligência que você tem com você mesmo. Também é um grande desafio. Então, a habilidade de ter acesso aos próprios sentimentos, sonhos, ideias, para discriminá-los e lançar a mão deles, né, na solução dos problemas ou de desejos pessoais. É esse reconhecimento de habilidades, necessidades, desejos e inteligências próprios e a capacidade de formular uma imagem sobre si mesmo. É como você se vê, a imagem que você tem de você, o que você quer melhorar, né? E aí tem que parar para pensar, assim, a autoestima e a autoimagem está muito ligada à inteligência intrapessoal, né? Que é a capacidade aí também de reconhecer o sentimento enquanto ele ocorre. Porque às vezes a gente começa a reconhecer depois que já foi. Nossa, eu fiz isso, né? Então, de repente, quando você é mais rápido, quando você já descobre que aquele sentimento está ali. E aí dá mais chance de você reatualizar, rever, ou pedir desculpa. Você teve um comportamento impulsivo, naquela hora você falou, nossa, eu fiz errado, não foi legal. Você já consegue pedir desculpa, ou rever, ou retomar o diálogo, e não esperar uma semana, nossa, olha o que eu fiz. Ou não enxergar o que você fez. Você acha que você está certo, né? O tempo todo você está certo? Ou o tempo todo você está errado? De novo, os paradoxos, né? E essa rigidez, ou 8 ou 80, né? Então, a gente precisa também aprender a lidar com as experiências, gente. Todos nós, cada um de vocês têm uma experiência de vida. E, de repente, essa experiência não está servindo para você mesmo. O que você passou lá, o que você aprendeu, o que você evoluiu, né? As tragédias, os imprevistos da vida, você evoluiu, você superou tanta coisa, agora você está achando que você não vai superar? Às vezes não, às vezes você está no momento mais frágil, mas é para lembrar, em alguns momentos, quando você está lá embaixo, que você já conseguiu superar muita coisa. Aí volta a sua capacidade de confiar em você. Cadê ela? Naquele momento ela não está ali. E o que eu acho importante, as pessoas não vão alimentando diariamente afeto, sentimento. Isso tem a ver com inteligência emocional. Você não alimenta uma cota de sentimentos positivos
para que quando lá na frente você precisar, você tem. É como se fosse uma poupança emocional, eu diria assim. Você não alimenta, você se descuida, você não faz o que você gosta, você não tem tempo para você vive como um robô, tá, aí foi. Você não foi alimentando nada, você só foi vivendo igual robô, produzindo, trabalhando, tá? Aí chega determinado momento, acontece alguma coisa que você não tem de onde tirar porque você não alimentou. Você tem que fazer um investimento emocional. Isso é diariamente. Todo dia você toma água, todo dia você tem que dormir. Todo dia você dá carinho em você? Todo dia você tem tempo para você? Como, Cláudia, fazer isso na sociedade atual? É uma arte, é um desafio, mas é possível. A questão é você focar nisso e você querer isso. E você colocar você em algum lugar especial. Se você não colocar você num lugar especial, você vai deixar você no último da fila, né? Então, a gente sabe que tem as crises, a gente sabe que isso até é comum, do quanto a crise pode você criar uma alternativa e superar algumas coisas da sua vida e ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que é importante pensar nisso, do quanto a sua vida tem uma qualidade, né? Que tem a ver com a sua singularidade. Não dá para colar a vida do outro. Não dá. Nem prova, eu falo para os alunos, não cola não. Né? Assume a sua, coloca algo de si aí, não cola do outro. Né? Então, acho que isso é importante. Às vezes eu estou tentando viver a vida como o outro, que me disseram que é legal, mas para mim não tem nada a ver. Uma das coisas importantes da inteligência emocional, porque eu trabalho com adultos há 21 anos como, né, psicóloga, psicanalista, e de repente eu estou diante de um cara de 50 anos, cronologicamente ele tem 50 anos, mas emocionalmente ele tem 10. Ele não sabe levar um não, tem que ser do jeito dele, ele não sabe se comunicar, ele faz birra. Tem vários tipos de birra, adulto faz birra também. Você pega o carro, você vai beber bastante naquele dia porque você brigou com a esposa, ou né, birra consigo mesmo, sabe? Quando alguém está tendo, dá um exemplo, você está tentando arrumar lá uma bicicleta, não dá certo, você vai lá e joga a bicicleta fora da estrada. Né? Isso é infantil. Diferente de você falar, não estou dando conta, eu vou dar uma volta, vou lá jogar uma bola, daqui a pouco eu volto e arrumo a bicicleta, vou tentar, estou melhor. Né? Então, acho que também tem essa questão aí do quanto é importante a gente avaliar esse nosso emocional. E às vezes eu estou muito regredido. Você teve tanta experiência, você não usou a experiência a seu favor. Né? Porque a vida está aí. Então, acho importante. A resiliência é um termo comum, né? Mas eu não vou aprofundar, mas de forma geral é você ser capaz, né, de lidar aí com as adversidades da vida, né, apesar do estresse, da pressão, dos traumas. Né? Isso a gente desenvolve, né? Então, desde uma infância. Suportando lidar com uma perca, com vazio, com não, né? E tendo essa coragem de poder seguir em frente e não se paralisar diante de uma frustração, tá? A inteligência, eu acho que tem a ver, a inteligência emocional, eu acho que tem muito a ver com maturidade. Não dá também para eu exigir um pré-adolescente que está numa fase de crise, de descoberta, ter uma inteligência emocional, assim, né? Embora, é muito interessante que a gente passa por experiências assim, independente disso. Então, você aprende com seu filho, com seu neto, com uma criança. Então, você vive uma vida atribulada, não tem tempo para nada, de repente, a pessoa engravida, ela aprende a não ter controle da casa, que a casa vai ficar um pouco bagunçada, ela abre mão de algumas coisas. Isso é fundamental, né? Você passa por uma doença e você supera, e a partir disso você dá um outro significado para a sua vida. Né? Então, acho fundamental a maturidade. A maturidade ajuda mais, mas não significa que os adultos são maduros. A maturidade não é só pagar conta e ter trabalho, ter família. A maturidade que a gente está falando aqui é uma maturidade emocional. É você ser responsável pelo que você quer, você bancar os seus desejos, bancar e assumir. Né? De repente, alguém está numa fábrica há 20 e poucos anos, mas já faz há 20 e poucos anos que ele não quer estar mais ali. Só que ele não teve coragem de mudar a vida dele, em nome de família, do outro, mas tem gente que tem, né? Que já passou o limite, está fazendo mal, está somatizando, está doente. Né? Dei esse exemplo, a gente pode pensar em vários exemplos do quanto você está empurrando muita coisa na sua vida, né? Em nome do quê? Do social? Da religião? Do que os outros vão falar de você?
Então, esse cara não é maduro. É um cara, mas é um cara normal, né? Não usa droga, não sei o quê, tem um trabalho, né? Mas ele não é maduro, porque maduro é uma outra questão, é muito subjetiva também, né? Então, é uma pergunta, quais são as maiores dificuldades na maturidade? Porque a gente acha que quem tem dificuldade, quem tem crise, é só adolescente. Não é. O adulto, ele esconde as crises dele, porque ele acha que ele chegou no adulto, ele está ok, cheguei no nível top. Tem crise. Hoje em dia, a gente vê crise na terceira idade, na quarta idade, porque o cara vai ter que se reinventar. Se você não se aposentar mais, se agora você vai ter que mudar de profissão. E de repente você está com 60 anos, aí você tem um filho que você casou com uma outra mulher mais nova, uma outra fase. Então, a gente fala aqui em psicanálise, nós não estamos mais vivendo na geração anterior. Antes da globalização, a sociedade era vertical. O pai na família, o chefe no emprego lá, né? A hierarquia, o líder na empresa, classicamente. A escola era o professor, o estado o governo. Você tinha uma hierarquia e você seguia o norte. A partir da globalização, o George Forbes, que é um psicanalista, ele diz que o homem se tornou desbussolado. A sociedade que era vertical, ela virou horizontal, são novas escolhas, mais oportunidades, só que a responsabilidade é maior. Antes o homem fazia isso, e mulher fazia isso, e filho fazia isso. E você tinha mais ou menos, né? Não era rígido, mas você tinha. Depois mudou tudo, a sociedade mudou tempo, noção de espaço, né? E aí as pessoas estão perdidas. É o novo jovem. Então, você não... Como que você vai lidar com o novo jovem? Como você vai lidar com o novo idoso? Então, a gente também está numa crise da sociedade atual, que é uma sociedade pós-contemporânea, que eu estou tentando resolver os problemas atuais com atitudes do passado. Não está colando. Ou eu libero tudo, né? E é uma sociedade que tudo pode, que não está dando certo, que a gente está vendo consequências. Ou aquela sociedade rígida, dura, inflexível também não dá. A gente precisa chegar no terceiro momento, que é o equilíbrio entre... E a gente ainda não chegou, a gente está vivendo essa crise de uma sociedade. Como que a escola vai lidar com o novo jovem, né? Com a atualidade, com a internet? Não dá para ser aquele professor rígido, mas também não dá para liberar demais, né? As pessoas perguntam, o paciente leva o WhatsApp no consultório, né? No psicanálise, leva, né? Não vou falar para ele, não, é proibido aqui, porque ele mostra para você, olha, meu relacionamento, meu marido, o que ele escreveu, né? Você trabalha com o atual. Agora, existe uma crise, sim, atual, mas que a gente possa ter um otimismo e falar, eu tenho mais opções hoje na vida. Você não precisa ser aquilo que você falava para o seu filho. Escolha uma profissão que vai ser pro resto da vida. O que é isso? Nem ele sabe. No seu tempo era, você entrava numa empresa, entrava lá no quarto, se aposentava, tinha esse perfil. Agora não, as pessoas têm duas, três profissões. Tem o Dartiu, que é um psiquiatra que trabalha com dependência química. Ele é psiquiatra e ele é pianista. Nossa, mas uma profissão não tem nada a ver com outra. Que bom que não tem. Que ele desenvolve áreas diferentes da vida dele. Então, se você for só trabalhar com o racional, o seu trabalho é racional, você tem um perfil racional, cadê a sua emoção? Onde você vai desenvolver? Então, é importante pensar aí na maturidade, nos seus desafios, né? Acho que é importante pensar isso que a gente já falou, a autoimagem, a imagem do outro. A imagem que você tem de você, o outro tem. Eu acho isso de mim. A minha esposa acha ao contrário, né? Também tem isso. A imagem que você tem de você, você vive a partir da imagem que você tem de você. Como que ela é? Ela é boa, ela é positiva, ela é construtiva? Ou sua imagem é negativa, só que você não conversa com ninguém, ela é escondida. Você tem uma imagem negativa, só que ninguém sabe, só você sabe. Aí você não trabalha isso, né? Então, acho que é importante a consciência das limitações, da maturidade, né? E a importância de enfrentar isso e buscar algo mais construtivo para a sua vida, né? Vou passar isso aqui. Tem uma frase do Chaplin: mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido, né? Do quanto a gente está precisando na sociedade atual, além daquilo que tem que fazer, a responsabilidade, não é negar isso. A gente precisa ser adulto, mas o adulto precisa de doçura, de sensibilidade, de ternura, de algo, de uma gentileza consigo mesmo.
Ser gentil com você, ser carinhoso. Eu, em consultório, nesses 20 anos, vejo uma demanda feminina maior, né? Mas os homens também procuram. Mas, de repente, a mulher se queixa daquilo que ela quer que o marido dê, né, para ela, assim. O tempo todo eu quero que ele me dê afeto, carinho. Tá. Às vezes o cara não dá, ou ela não sabe se expressar, ou de repente ele tem um outro jeito que também precisa respeitar. Mas quando você pergunta, aquilo que você quer que o seu marido dê para você, por exemplo, uma atenção, um carinho, que você se queixa, você faz para você? Geralmente ela fala, mas eu fazer para mim? Ué, você quer que o outro dê aquilo que nem você dá para você? Mas como que eu vou dar atenção para mim? Então, como que você dá atenção para você? Você tem tempo? Você faz o que você gosta? Você largou de fazer atividade física que você gostava? Você largou de dançar? Então, o que acontece? Eu fico na dependência do outro para que o outro traga o meu bem-estar. Daí exigir muito do outro, nem é responsabilidade dele. E aí é uma troca, eu quero que você me entenda e faça para mim e eu faço isso para você. É uma loucura isso, porque a gente não sabe do outro. Então, é retomar a responsabilidade daquilo que você está pedindo para o outro, é você que tem que fazer. Se vier do outro, é lucro, é bom, é legal, né? Mas eu acho que é importante assumir isso, assim. Eu preciso fazer isso com a minha vida, não, porque senão, de novo, é ser infantil, né? Só quando eu sou criança que eu preciso que a minha mãe e meu pai dê o tempo todo carinho para mim, me nutrir. Quando eu cresço, né? Acho que precisa rever isso, né? Acho que é importante estar próximo das suas emoções, estar ligado em você, né? O que eu preciso melhorar e mudar tem a ver com a autoestima, né? Como que é a sua autoestima? Lidar com as suas adversidades da vida e as suas mesmas e a singularidade. A singularidade é um tema fundamental na inteligência emocional, você não é igual ao seu irmão. Você não é o que o seu pai projetou para você, né? De forma geral. Por exemplo, vou dar um ambiente de família, como a gente se compara, mas isso faz bem, mas faz mal, porque quando eu descubro que talvez os meus pais não me educaram do mesmo jeito, isso é uma grande frustração. É um tabu poder falar das diferenças. As pessoas são iguais? Não. São tratadas iguais? Não. Isso é um tabu. Quando você vê um adulto de 50 anos e fala, meu pai sempre preferiu o meu irmão. E aí, no fundo, ele quer que você fale, não preferiu não, é tudo igual. Porque o pai diz que é tudo igual, a mãe diz, a família fala, a instituição fala, que nós educamos os filhos todos igual. Ninguém fala ao contrário, ninguém traz, é um tema tabu. Só que o cara sente na pele que é diferente. Por que a gente não pode assumir isso? Lidar isso com uma maturidade, poder assumir, brincar, ter bom humor, falar, nossa, lá em casa, o meu irmão, ele é o mais queridinho do meu pai, e nem por isso, e fica nesse joguinho de mentiras. Família tem muito isso, se ela não tomar cuidado. Eu tenho um mito da família, né, ou das instituições, de alguma forma elas estão ali, são fatores de proteção, mas tem muita família que é fator de risco para aquele sujeito. Então tem os dois lados, né? E aí eu acho que é encarar a diversidade, a diferença. A diferença faz parte da nossa vida. Desde a minha diferença comigo mesmo, no meu desenvolvimento, e a diferença que você tem com o outro, com o seu familiar, com o seu colega de trabalho. Mas isso não precisa gerar guerra, conflito. Isso aí é uma maturidade para lidar com a diferença. Então a diferença faz guerra. Faz países entrarem em guerra, a diferença de opinião, a diferença faz você ficar em conflito com o seu colega de trabalho, o jeito dele trabalhar, o jeito dele pensar, a relação dele com o chefe é diferente da sua, é diferente. Vamos aceitar a diferença e saber lidar melhor com ela. Isso é maturidade, isso é inteligência emocional. E não achar que tudo vai ser igualzinho para ser feliz e harmônico. Já é um grande mito, né? Gente, nos tempos atuais, a gente tem os desafios, a gente fala que a 4ª revolução industrial, que tem a ver com o desenvolvimento das inovações tecnológicas, inteligência artificial, vai vir, já tem inteligência artificial. Se nem é emocional eu estou sabendo lidar, como que a gente vai lidar com as inteligências artificiais do computador? Como que a gente vai lidar com essa nova evolução aí na geração dos filhos, dos netos? A robótica, a internet das coisas, veículos autônomos, impressão em 3D, nanotecnologia, biotecnologia,
armazenamento de energia e computação quântica, eu não entendo dessas áreas, né? Mas para trazer o quanto está evoluindo, a gente chama transhumanismo, é o quanto o homem vai estar ligado também a chip, a máquinas, né? A medicina ligada à tecnologia. Vão vir novos desafios do ser humano para a psicanálise, né? Porque aí vão questões éticas, sei lá, como você conta para o seu filho que o pai dele né? A reprodução dele foi independente, como que lida com isso? Né? E aí tem instituições que são fechadas e retrógradas, não dá para ter uma visão retrógrada das coisas que estão evoluindo. Dá para eu ter ética, ter valores, que isso possa ser continuamente trabalhado nas novidades que faz parte da sociedade, senão... Aí a sociedade atual, a questão do tempo, da relação com o dinheiro, da solidão, né? Da compulsão por compras, eu que falo da questão das dependências. Não existe dependência só de álcool e droga. Existe dependência do trabalho, existe dependência de comida, de compra, de internet, né? Então, essas dependências ninguém percebe, mas toda semana você tem que gastar, comprar para preencher o seu vazio e você não olha para isso, né? Porque você você é um consumidor. O cara que é consumidor, ele está bem para a sociedade. Ninguém vai falar que ele é doente, ele é compulsivo, né? Agora, quem bebe vai falar. Agora, o cara que compra, a dependência de jogo é algo tão escondido, né? Dependência emocional, eu estou falando da inteligência emocional, mas, de repente, eu tenho um cara que ele não é dependente de substância, mas ele é dependente emocionalmente, né, de alguém. Se ele não tiver aquela pessoa que fala... que aprove, né, que esteja ali do lado dele, ele não consegue sobreviver, depende do outro para existir, emocionalmente, né? A questão do tempo, a questão, né, acho que como a sociedade mudou, a família mudou, aí a foto, né? Diferente de 1969 e 2009, a relação com o professor e aluno. Então, antigamente, os professores, os pais... Quando o professor brigava com o aluno, ele estava ali numa figura de autoridade, também brigava com o filho. Não, vou colocar você de castigo e tal. E agora a gente vê que o professor vai brigar com o aluno, vai colocar disciplina, os pais brigam com o professor, ainda mais se for escola particular. Eu estou pagando a escola para você. A criança fala, quem paga essa escola particular é meu pai, sou eu mando aqui. Então, uma loucura. O que a gente vai fazer? Como que vai estar a inteligência emocional? Porque aí eu vou culpar a criança, mas quem está educando a criança são esses pais, que não sabem frustrar o filho, porque ele tem que se frustrar. Lacan, que é um psicanalista, diz que o melhor presente que os pais podem dar para os filhos é a frustração. Você suportar a emoção do seu filho, que está com raiva, está com ódio de você, e você bancar isso, falar, pode ficar, mas eu preciso falar isso para você. Hoje não, os pais não podem dizer não, porque ele é narcisista, o meu filho é minha extensão, né? Você vê um bebê fazendo uma birra, a mãe tem vergonha do outro, já vai lá dar aquela... Né, a criança quer aquele pacote de chocolate, não precisa pacote, é só um pouquinho. Né? Falar não, mas a mãe tem vergonha e ela não sabe frustrar a criança. Né? De repente, porque nem ela sabe lidar com frustração. Então, mudou, né? Como que a gente lida com essas crianças que são super estimuladas? Tem uma estimulação. Depois eu falo lá na frente, aumentou o número de pessoas ansiosas. Aumentou mesmo, a sociedade está mais ansiosa. E aí eu vou entupir ela de remédio, e aí tem todo um ciclo, tem toda uma dinâmica. Vou dar o exemplo agora no final do ano. Chegando Natal. Aí você tem o seu filho, ou seu neto, criancinha. Aí no Natal, todos os familiares se reúnem e todo mundo dá presente na mesma hora para a criança. E ela não sabe o que ela abre. E ela fica estimulada. E cada adulto quer dar o seu para mostrar que o seu é melhor, não sei o quê. De repente, você dá. A criança abriu um presente, ela nem tem uma satisfação. Acha que é o outro, já que é o outro, já que é o outro. Ela não curte, ela não consegue ter uma satisfação duradoura, porque eu tenho uma satisfação imediata. Depois torna um adolescente que quer ter uma satisfação imediata com droga, eu não entendo por quê. Então, tem uma cultura social brasileira que estimula a ansiedade, a compulsão, o imediatismo, né? Então, isso tem a ver com a inteligência emocional. Como que você vai lidar com isso se você está nessa sociedade? Né? E aí, você vai ter que fazer um uso disso. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Né? Como que tá? Vamos pegar esse ano...
Você já acampou com seu filho? Você já voou de balão? Estou falando de voar de balão porque eu voei de balão faz uns anos atrás que eu queria. Sonho, você tem sonho? Para pagar a conta. Sonho, umas coisas que a gente fala em psicanálise. O seu sonho singular não precisa dar explicação, nem para você. Né? São coisas que é individual. Se você gosta de tomar um banho de cachoeira e faz tempo que você não faz isso, você não tem tempo, você não tem dinheiro para ir lá para a praia, para a cachoeira, se você não faz isso, né? Qual que é o sentido da sua vida se você não tem esses prazeres, né, de vez em quando, e não só viver de um jeito que é para produzir? Você pode viver um jeito para produzir coisas, você pode ser um fazedor de coisas. E aí eu tenho que explicar porque que eu gosto de tomar banho de cachoeira. Não precisa de explicação, só é gostoso. Né? Essas coisas, dois extremos. Ou o cara não faz nada disso, que ele já até esqueceu como que é isso, ou eu tenho aquela moçada que quer tudo imediato, que a vida é só prazer. Né? São os dois extremos, então. Ou é só prazer, ou a vida é só luta. Mas é uma frase importante, né? Tá fechando o ano para a gente pensar, né? Coisas que, de repente, você tinha lá na adolescência, agora você pode fazer. Mas você não faz. Porque não tem sentido, você já é adulto. Não tem sentido eu comprar o brinquedinho para mim lá, mas compra aqueles, né, brincar lá com aqueles carrinhos, né? Fazer alguma coisa, vai voltar a jogar futebol, vai brincar, você brinca. Eu brinco com meu filho, legal, brinca com o neto, legal, mas você brinca sem ser com esposa, família, você brinca sozinho, como você brinca? Você canta, você dança. Nossa, por que eu estou trazendo isso? Porque o adulto, ele vira o quê? Responsável, racional e para de sentir. Às vezes você consegue ter um lado assim, afetivo com um animalzinho de estimação, né? Porque aí vem um outro lado que corta você, assim. Uma criança faz isso, ótimo. A esposa, você faz isso, você é mais leve, você brinca com ela, você tá ali, você tira aquela máscara do papel social. Legal, mas o que eu estou falando aqui é você fazer essas coisas que você faz com o outro, mas você precisa ter um pouquinho para você, sozinho. Coisas que ninguém pode fazer por você, você não pode fazer junto com ninguém. Isso faz falta. Porque, na verdade, pessoal, eu não vou entrar em detalhes espirituais, porque não é o foco, nem eu entendo disso, mas, falando da matéria aqui, na verdade, a gente nasce e morre sozinho. Ninguém vem no meu lugar e vai por mim, não é? A gente passa pela essa experiência de conviver com as pessoas, de evoluir, mas de vez em quando a gente precisa estar em contato com a solidão necessária. Solidão não precisa ser tristeza, é um ponto que você tem uma experiência que você existe ali para você. Só você está 24 horas dentro de você. Você pode até dividir com a esposa, com o terapeuta, com o amigo, com o filho, falar, alguém te ajudar, te ouvir, dar apoio, legal. Mas a sua vida, a decisão é só sua. Se você vai ficar nesse trabalho, se não vai, se vai ficar com a sua esposa, se você vai ajudar o seu filho nisso ou não, você. Então, quando eu falo da decisão, ela é solitária, sim. Você quer emagrecer? O outro vai te ajudar, você vai no nutricionista, você tem o apoio do seu marido, mas é você que vai decidir. Então, isso é do campo de não é nem solidão, é solitude. É ali. E as pessoas têm muito medo disso. Eles têm medo de entrar em contato com isso. E essas experiências que você faz lúdica com você, né? Quando o cara fala, claro, eu trabalho o ano todo, no meio do ano eu faço trilha com meu amigo lá, ou às vezes eu vou sozinho. É uma riqueza, assim. As pessoas não têm muito essa experiência. Eu vou fazer isso sozinho. Vou lá tomar um café na padaria sozinho. Você vai porque o seu amigo não foi naquele dia, é diferente. Você fala, não, eu vou por mim. Né? Eu acho que falta também, porque a gente tem medo de entrar em contato consigo mesmo. O tempo está dando ainda. Essa questão da autoestima, né, que a gente já falou um pouco, né? Tem a ver com a autoimagem, confiança. Você é uma pessoa que confia em você? Não, você não confia. Você precisa de alguém para falar. A autoaceitação, a gente já falou, e a autorresponsabilidade são importantes também na inteligência emocional, né? Aqui eu trouxe a questão até do Chaplin, o feitiço do tempo. Dependendo do trabalho, a rotina é inevitável. Não tem como, a rotina faz parte. Que a gente possa ter uma boa relação com a rotina. Também a gente precisa da rotina.
Vocês já tiveram essa experiência de viajar e querer voltar, né? Cansou das férias? Às vezes até a gente escuta, não, né? Já fiquei lá um mês, quero estar de novo. A rotina faz parte, uma boa relação com a rotina. Mas, né, algumas coisas precisam ser feitas e refeitas com frequência, que é a rotina. Acho que isso é importante. A gente tem às vezes escuta muito o que é a rotina, né? A pessoa se queixa, mas ela também não muda, ela não sai da rotina, ela não faz nada de um final de semana diferente. Ela faz a mesma rotina no final de semana, sendo que ela podia mudar. E por que ela não muda se ela se queixa? O que está por trás disso, né? Tem uns mandamentos do mundo moderno que a gente precisa questionar para ter mais inteligência emocional. É proibido ficar triste, é proibido envelhecer, é proibido sofrer, é proibido se apegar. Essas coisas da contemporaneidade, ela é perigosa. Fica triste não. Quando alguém está chorando perto de você, o que você faz? Você fala, para de chorar, vai dar tudo certo. Sim, mas ela começou a chorar agora, já pediu para ela parar de chorar? É você que não está suportando o choro dela. É um corte, assim, é uma violência contra o outro. Seu filho está chorando, você fala, filho, vem aqui, pode chorar. Você fala, vai não chorar, vai passar. Nem deu tempo. Como que ele vai trabalhar a inteligência emocional dele? É proibido envelhecer? É diferente envelhecer com qualidade, mas não, eu quero ficar sempre nova. Estou com 60 anos, você quer ter cara de 20? Por quê? Como que é isso? Se você se apegou só na imagem corporal e não trabalhou outras questões, é difícil. É proibido sofrer. Não tem motivo. Eu estou sofrendo com uma dor de cabeça, mas você não sabe nem de onde vem essa dor de cabeça. Você vai lá, toma remédio. Não pode sofrer. Pode sofrer. Se você não sofre, você não sabe lidar com o sofrimento. Né? É muito interessante quando, de repente, eu estou lá, eu sou feliz, estou alegre, e eu estou no meu ambiente de trabalho, uma colega pergunta e fala, você está bem hoje? E aí, de repente, eu falo, hoje eu não estou. Né? E já é uma coisa... Eu não estou, mas não é por isso que eu só falei, não estou. O outro não precisa me escutar, eu só falei aquilo. Isso já dá uma... Porque eu não posso falar que não estou bem. Não vou levar problema, eu vou trabalhar, eu estou bem, mas para isso, mas... As pessoas, elas têm até uma intolerância mesmo, não sofrer ou falar que não está bem, né? Aqui é obrigado a ter celular, é obrigado a sorrir, é obrigado a tirar selfie, é obrigado a pensar positivo. A gente está falando de um tema de inteligência emocional, eu podia estar aqui falando de superação, motivação, né? Essas palestras motivacionais que as empresas pedem, vou fazer uma crítica a elas são positivas por um lado, mas tem uma coisa assim muito de vamos ser felizes, positivismo, alcance suas metas. A psicanálise vai numa outra via e não tem como eu não falar disso porque eu tenho esse olhar. A gente tem essa tendência, vamos ser, né? Mas tem que tomar cuidado porque vira uma coisa que a sociedade reproduz que é ao contrário, você sempre tem que estar bem, você tem que sempre superar suas coisas, né? Acho que tem que tomar cuidado com isso, porque fica tem hora que você não vai conseguir superar, né? Tem hora que você está num momento difícil, que você possa cuidar disso na medida do possível e não exigir além daquilo que você pode dar para você mesmo, né? Então, eu tenho influências externas e externas na minha vida, né? Acho que é importante. Gente, uma coisa importante na inteligência emocional é a postura. Não estou falando só de postura física, postura emocional. Uma pessoa que se coloca numa postura vítima, sou coitada, não tive infância, tive traumas, é uma postura. A gente observa isso no discurso. O que uma pessoa fala? Todo dia ela reclama? Ela é viciada em reclamar? Ela tem uma postura negativa? Né? Mas não é coach aqui não, mas ela tem o discurso dela é pronto já para não enxergar nada, assim, ou não ver nem a responsabilidade dela. Então, a postura tem que mudar, assim. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você tem que mudar a postura diante de si mesmo e do outro, né? Você se abre para a nova experiência, é riquíssimo. A gente consegue mudar quando tem novas experiências. Se você fazer as mesmas coisas sempre, você não vai se abrir para nova experiência, né? Acho que é importante pensar também na preocupação excessiva. As pessoas estão com medo de viver, estão com medo do futuro, estão com medo de ter doença. Então, elas são mais ansiosas e elas querem já antecipar. Daqui a pouco o pessoal o bebezinho está nascendo, já tem que fazer um mapeamento genético para descobrir se lá, daqui a 30 anos, ela vai ter uma doença. Então, fica nesse excesso de preocupação, que isso não vai contra a inteligência emocional, né? Não tem que tomar cuidado com isso, né?
Acho que é importante pensar, então, quando que você fica bem na sua vida? Quando você está em casa, quando você está sozinho, quando você está no jogo de futebol, quando você está no trabalho, quando você fica bem. Eu posso ter alguém que fala, eu não fico bem nunca. Ué, então você é a questão aí, né? Você que leva você para a vida, então o problema é você. Você não fica bem nunca? Não fico. Nem dormindo, porque eu tenho insônia, não consigo relaxar nem no sono. Você nunca fica bem. Aí vamos ter que fazer um trabalho de psicanálise profundo mesmo, para ajudar essa pessoa a descobrir. Você quer ficar bem? Tem gente que não quer ficar bem? Parece que isso... Imagina, Cláudia, o ser humano, ele se boicota. Em psicanálise eu falo, eu não posso só olhar o que a pessoa fala. Eu não posso olhar só para o gesto e para o olho, para o rosto dela. Eu tenho que olhar para os pés, porque é por onde ela caminha. Eu conheço uma pessoa pela atitude, não só pelo que ela fala. Então, a gente tem que olhar e falar, mas peraí, você está dizendo uma coisa, mas está fazendo outro caminho? Você quer mesmo mudar? Se você assume, não quero mudar mesmo, quero ficar com esse sofrimento, então pelo menos assuma e não se queixe mais. Ou não se queixe tanto, né? Acho que é importante, tá? Se você fica cobrando do outro o que nem mesmo você pode fazer por você, né? Acho que eu passei isso aqui, né? Esbarrei em um, mas... só para a gente passar, a questão só do tempo. Que apesar, né, de você olhar para você e falar, eu quero mudar, a gente não precisa ser perfeito para mudar. Tem que estar naquele nível, a gente vai mudando aos poucos, né? Tem algo que você se repete e você não... Eu quero mudar isso, mas eu repito esse comportamento, eu não consigo. E aí a pergunta é, o que você tem a ver com aquilo que você se queixa? E não ficar só achando que é do outro, que é de fora, né? Esses bloqueios, eu acho que acontece muito na vida da pessoa. Ela tem um bloqueio, ela não acessa o mundo interior, ela não quer olhar para ela. Acho que tem que ter essa abertura, né? Tem a ver com diminuir a dependência emocional do outro, né? Então, se você cobra do outro aquilo que eu já disse, que você mesmo não consegue fazer para você, você precisa começar a mudança aí de dentro para fora, né? E a pergunta é, quem é você para você? A gente não para pensar nisso. A gente para para pensar, eu consegui a meta, a produtividade, ótimo, né? Mas junto com isso eu tenho que olhar para mim, né? Acho que esse é o convite, né? O vazio ocupa um espaço imenso, a gente tem medo do vazio, mas o vazio, ele precisa estar aí. Em psicanálise lacaniana a gente fala que o ser humano não é um ser completo, que fecha. Ele é um ser de faltas, e que bom que a gente tem faltas, por isso que a gente constrói sentidos, buscas, né? A gente não é fechado, a gente quer algo a mais, e quer algo a mais, né? Isso não está ligado à compulsão, não, é algo de desejo, de que você quer algo melhorar para a sua vida. Acho que daqui a pouco a gente está fechando aqui. É importante esse enfrentamento da sua realidade, né? Acho que olhar para a realidade, não tenha medo da realidade, ou o tempo todo você fugir dela, a realidade está aí, né? Mude a forma como você se trate, né? Quando uma pessoa está no seu bem-estar, ela funciona bem, as coisas dão certo, né? Ela sabe lidar às vezes com aquilo que não está legal, né? Agora, uma pessoa que fica no tormento, na queixa, no drama, ela paralisa a vida dela e ela funciona mal. É como se cada um tivesse uma dinâmica. O seu jeito de funcionar na vida tem a ver com a sua responsabilidade, mas a gente precisa olhar para isso e querer mudar, né? Você acha que você merece o que é melhor, o que é bom? Obviamente você vai falar que sim. Mas a psicanálise não trabalha só com a consciência. O ser humano tem o inconsciente. Tem algo em nós que a gente não é tão consciente. Isso mexe com o nosso ego. Imagina, eu sou um cara consciente de tudo. Mas por que você está repetindo aquilo que você sabe que você não quer? Tem algo além da consciência, né? Gente, só para a gente quebrar na sociedade atual, tem muitos ideais. Todos têm que ter vocação para aqui, todo mundo tem que ter sucesso, né? Tem um mito, assim, você ser o super-herói, ou eu sou vencedor, ou eu sou perdedor, né? Ou sou um super-homem, eu tenho que ser uma super-mulher. Esse mundo do ideal e do real, essa distância existe, né? Você não precisa dar conta de tudo, você precisa se haver com isso, né? A vida, às vezes, é como ela é mesmo, e aí a
A gente precisa ser maduro para encarar isso, né? Não tem receita pronta, né? Acho que isso é importante. Você vai construir o seu jeito melhor de viver, né? Se reconciliar com a sua história e com suas versões. Qual é a versão sua para 2020? Igual o livro, né? Versão 1, 2, 2019. Ou você vai continuar na mesma versão, você não vai rever nada, você acha que está tudo ótimo, né? Tem a relação com apego e desapego. Se desapegue também de você, daquilo que você acha que você foi, daquilo que você acha que você é, né? Então, são novos desafios aí para 2020, né? Então, essa é uma reflexão também na data de hoje, apesar da questão da inteligência emocional, né? Como foi o ano para você em 2019, essas facilidades que você teve, as dificuldades e as aprendizagens, né? Quais são os sentimentos e os pensamentos que mais predominaram nesse ano para você, né? E acho que é importante esse momento de parar e pensar na inteligência emocional, de como você lidou com as suas emoções nesse ano, né? Tem uma frase do Nelson Rodrigues: a dúvida é a autora das insônias mais cruéis. Nós temos medo de ter dúvida, de ter incerteza, a gente quer ter garantia. Ao passo que, inversamente, uma boa e sólida certeza vale como um barbitúrico irresistível. Ou eu tenho medo das incertezas, eu quero uma vida com certeza, com garantia, aí eu vou viver tranquilo. Ou a gente para pensar o quanto, ao contrário da dúvida, né? Inversamente, uma boa e sólida certeza vale como um barbitúrico irresistível. Às vezes a sua certeza de alguma coisa, ela anestesia você diante da vida, das novas possibilidades. Então é importante você ter certeza de tudo, porque você não tem nem certeza de você. Que a gente possa ter um equilíbrio, isso é inteligência emocional. Que você possa ter algumas dúvidas sobre você, sobre o outro. A gente tem um ponto de incerteza, né? Não precisa ser tão essa questão de uma certeza absoluta para você escolher. Nem psicoterapia é mais assim. Você vai puxando as palavras das pessoas, elas têm muito mais do que aquilo e ela tem que decidir algumas coisas na vida dela, sem ela ter certeza de como vai ser o futuro, porque a gente não tem certeza de como vai ser o futuro, né? E aí ter coragem de decidir apesar disso, né? Eu queria agradecer, né? Tem uma frase que a gente fala da importância da singularidade, que ela exercita na diferença. Cada um de nós aqui é diferente, né? E que a gente possa exercer isso e inventar um jeito melhor de viver para você, né? Acho que isso aí tem a ver com esse recado aí da inteligência emocional, que a gente possa sair daqui pensando em se relacionar melhor com a gente mesmo. Obrigada. Olha, a gente queria encerrar aqui, então, agradecendo a presença de todos, tá? Também da psicóloga Cláudia, que se dispôs aqui a apresentar para a gente esse tema, que ajuda a gente não só, a gente ouviu a palavra ali, resiliência, né? Mas ela mostrou para a gente que não é só a resiliência que constrói a nossa personalidade. Não é nisso que a gente tem que buscar. Não é isso que vai fazer bem para a gente, não é isso que vai trazer a felicidade para a gente. Vocês perceberem, todas as palestras que nós tivemos, elas têm uma linha que se liga umas às outras. Esse material todo vai estar disponível para consulta depois. A TV Câmara fez a gentileza de hospedar no seu canal do YouTube. Então você também que nos acompanha aí pela internet pode acessar essas matérias e constatar por si próprio a ligação que tem os temas dessa semana. Mais uma vez agradecer a presença de todos e da psicóloga Cláudia. Um bom dia a todos, muito obrigado pela participação nessa 11ª edição da CIPAT. Ano que vem tem mais.